Fala, meus hereges maravilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um tema aqui que eu sei que vai ter gente que vai me odiar, tem gente que vai me adorar por causa disso, tem gente que vai dar hate nos comentários. E antes de qualquer coisa, eu peço que você se inscreva neste canal, para que você comente, para que você ative as notificações, porque a nossa meta para o mês de junho é terminar esse mês com 1.000 inscritos. Eu dependo de você para a gente terminar esse mês aí com 1.000 inscritos. Eu terminei o mês de maio com 580 inscritos. Eu quero terminar o mês de junho com 1.000.000 de inscritos. Então você vai mandar esse vídeo pra tia do Zap. Você vai mandar esse vídeo pro seu tio, pro seu amigo. Manda no Zap, estoura esse vídeo na internet. Eu quero que as pessoas saibam a verdade. Eu detesto você. E bom, aproveitando o hype da série Lucifer da Netflix, né? Que eu gosto muito, a série ótima, dou altas risadas com a série. Mas muita gente pensa que realmente Lúcifer é o diabo. Tá? Qual é o seu nome? Lúcifer. Que nem o diabo? Exatamente. Tá? Porém, a Bíblia diz o contrário. Na verdade, o diabo na Bíblia não tem origem. Não há, você pode pegar todas as matérias de demonologia aí que você achar, você não vai achar origem pro diabo na Bíblia. Ele simplesmente é um ser espiritual e ele existe. Tá? Como os seres humanos existem, agora a Bíblia não dá a origem do diabo, apenas a existência do diabo. E eu acredito que o diabo existe, mas eu não acredito que Lúcifer seja o diabo. Por quê? Satã, Beuzebu, Tinhoso. Eu gosto desse último em particular. Os capítulos que a Bíblia fala sobre o diabo, bom, não são bem capítulos que ela fala sobre, no caso, Lúcifer, né? Sobre Lúcifer. O que acontece? As pessoas têm uma mania terrível de pegar um versículo ou dois, isolar e esquecer todo o contexto da conversa. Tá? E o que acontece muito é a pessoa pegar Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, isolar dois versículos e simplesmente ignorar o contexto. Quais são esses dois versículos? Em Ezequiel capítulo 28 são os versículos do 13 ao 15, ou 13, 14, 15, se eu não me engano, e Isaías a partir do versículo 6, 7 ali seguindo. Tá? São versículos que falam sobre alguém que seria um querubim, né? E que foi expulso do jardim de Deus, né? Do Éden, né? Estavas no Éden, coisa do gênero. Só que, se eu pegar somente esses dois capítulos, eu posso simplesmente formar uma teoria, realmente. Posso formar uma teoria de que havia um ser espiritual e no céu que tentou ser maior do que Deus e etc. Como a grande maioria das pessoas acreditam. Mas a Bíblia, ela diz o extremo contrário. O capítulo 28 de Ezequiel, o capítulo 14 de Isaías, eles são meio que um Ctrl-C, Ctrl-V. Eles estão falando da mesma coisa, do mesmo fato. Eles são um que a gente chama de quina, né? O quina, no hebraico, ele é um canto fúnebre. Ele é um anúncio da morte de alguém. Ele é um anúncio que alguém vai morrer ou já morreu. Né? E os dois capítulos falam da mesma coisa, é um canto fúnebre. Aí vem a primeira questão. O diabo já morreu? Se o diabo não morreu, então aquele texto ali, só nessa primeira pedrada você já vê que ele não fala do diabo, tá? Mas ele fala, e no versículo 2 e 3 de Ezequiel, ele já vai falar que aquela era a profecia de Deus para o rei de Tiro. Tiro era uma cidade que ficava no norte do Líbano, tá? Onde fazia parte, né, de toda a ideia ali da Mesopotâmia, né? E na Mesopotâmia, para o camarada ser considerado um deus era muito fácil. Ele só precisava ter um exército grande, dinheiro, né? E território. Se o cara tivesse tudo isso, o cara poderia ser adorado como um deus. Então o que é que acontece? Esse rei de Tiro, ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Tiro. E o próprio Deus deixa isso claro nos versículos que se sucedem nos dois capítulos. Porém, o rei se ensoberbeu. Por quê? Deus deu a ele uma inteligência fora do comum e uma formosura, o que fez ele ficar famoso na sua região, tá? Só que essa inteligência fez com que ele usasse o comércio em expansão da cidade de Tiro para se tornar alguém soberbo, alguém que queria ser maior do que Deus ou se tornar um Deus. Então o capítulo ele não fala de um demônio, de uma entidade espiritual, tá? E de onde vem o problema, né, basicamente? É quando as pessoas pegam, por exemplo, Ezequiel 28, ela pega o versículo 13, 14, 15 e ela ignora todo o contexto da coisa e presume que ali está falando de um ser espiritual. Não, não. Primeiro que o versículo ele fala de alguém que foi colocado como um querubim ungido, um querubim para cobrir alguma coisa.
A grande pergunta é, você já viu anjo ser ungido? Existe algum episódio na Bíblia narrando unção de anjo? Ou algum anjo sendo chamado de separado de Messias? Porque só era separado, alguém que era separado, alguém que era tido como Mashiach, né, o Messias, alguém que era, né, destinado a um cargo político, seja profeta, seja um juiz, a pessoa era separado. Por exemplo, Davi foi um cara que foi ungido para ser rei. A mesma coisa aconteceu com o rei de Tiro. Ele foi separado, mas como ele era muito bonito e muito inteligente, a Bíblia narra que ele parecia um anjo, que ele tinha uma estatura de um anjo, de um querubim ungido, mas ele não era uma entidade espiritual. Ele era uma pessoa normal, que era muito inteligente e muito bonito. E essa formosura fazia com que as pessoas pensassem que ele era alguém que transcendia a compreensão da época. Só que esse cara procurou uma expansão comercial. Eu vou deixar também aqui os versículos que falam disso. Tá? A expansão comercial da sua cidade. Ele procurou expandir os seus comércios. Né? E a Bíblia narra dois fatos aqui interessantes, o mesmo fato, né? Nos dois capítulos de maneira bem interessante, que ele estava no jardim de Deus. E aí é onde mora o problema. Porque todo mundo pensa, pô, jardim de Deus, eu posso associar ao Gênesis, eu posso associar a serpente, então era o diabo que estava lá, e o diabo também estava aqui em Isaías 14 e em Ezequiel 28. Não se engane. O que acontece? Basicamente, é um erro de tradução. É colocado a palavra Éden, jardim de Deus. Porém, a palavra Deus, ela aparece nos dois capítulos como Elohim. E Elohim, toda vez que o sufixo aparece numa palavra, significa plural no hebraico. Ou seja, a palavra em questão, ela não é Deus, ela é deuses. Então, o jardim dos deuses. Tá? Vamos deixar isso aqui claro. É o jardim dos deuses. Então, se a palavra é plural, ela não está associada ao Éden. Até porque ela narra um fato posterior ao Éden. E eu fui pesquisar o que era o jardim dos deuses. O jardim dos deuses, na verdade, eram jardins de cedro do norte do Líbano, que tinham muitas pedras preciosas. Tanto que esse lugar, ele fica perto de um monte em que é possível até fazer exploração de petróleo no lugar, de tão rico que o lugar é. Ele realmente já foi explorado para mineração, para tirar pedras preciosas, e é isso que o capítulo narra. Então, era um rei que estava procurando uma expansão comercial e queria chegar até, no caso, ser maior do que Deus ou algo do gênero. Né? Então, o que é que acontece? O grande problema vem no posterior do texto, depois que passa tudo isso. A Bíblia chama esse rei, ela nomeia ele, o nome dele era Helel ben Sharar, ou o que a gente conhece universalmente como Lúcifer, alguém que portava a luz, alguém que era iluminado, alguém que tinha uma estatura de alguém que era muito, muito, muito grande para o que ele, para a época em si. Esse Helel ben Sharar, no ipsilíteres da palavra, ele quer dizer a estrela da manhã, a estrela d'alva, alguém que tinha uma grande estatura. E a Bíblia chama o exército daquele cara de as estrelas, de constelação. Então, aquele cara era tão rico, ele era tão próspero, tão inteligente, tão formoso, que a Bíblia dá uma estatura a ele, mas ainda assim ele não é um ser espiritual, ele é o rei de Tiro, ele é uma pessoa comum, como eu e você. Então, e a Bíblia vai narrando que Deus ameaça que ele seria morto pelos seus inimigos, que ele seria transpassado, certo? Basicamente na mão dos seus opositores, tá? E aquele cara ainda cai num precipício. A Bíblia relata no capítulo de Isaías 14 que ele seria levado ao Seol. Seol quer dizer sepultura em hebraico. Logo, todos os dois textos eles não estão narrando a queda do diabo. Ele está narrando a queda do rei de Tiro. A parte que fica mais enfática, que aí gera toda a teoria por trás da pessoa de Lúcifer, é basicamente quando fala que ele se precipita e cai, e as estrelas caem junto com ele. Ele era tido como uma estrela d'alva, a estrela maior, a estrela da manhã, alguém que era muito importante, e o seu exército era chamado de constelação de estrelas. E essas estrelas caem junto com ele da onde? De um precipício. O texto é claro quando diz que ele precipitou-se. Deus o fez precipitar-se, Deus o fez cair de um penhasco, basicamente. Então, ela está narrando, os dois textos narram, tá? A ideia
de que o rei de Tiro veio a morrer. Então, o texto ele não fala, tá? Ele não fala sobre o diabo. E aí você vê séries como Supernatural, como Lucifer, elas não têm nenhum tipo de embasamento teológico, porque elas pegaram somente a teoria que todo mundo fala e não levou em conta as escrituras, ela não levou em conta o que a Bíblia diz. Até a etimologia da palavra Lúcifer, ela não é hebraica, ela não vem da Bíblia, ela é a etimologia de uma palavra em latim. Então, basicamente, o que a gente vê aqui, na verdade, é a narração da história da morte de alguém, e não é o diabo. Então, parem de acreditar que Lúcifer é o diabo. O diabo existe? Existe. Satanás existe? Existe. Tá? Mas essa, basicamente, se houver uma origem da Bíblia, na Bíblia para o diabo, por favor, me mostrem. Mas essa não é a origem do diabo. Portanto, Lúcifer, como conhecemos, não é o diabo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, comenta, compartilha, manda pro pessoal. E você que está precisando de uma renda extra, quer saber como é que ganha grana na internet? Quer saber como é que ganha um dinheiro na internet legal? Para te ajudar, para complementar a tua renda? Eu vou deixar um recadinho aqui. E o link está na descrição. O primeiro link aqui da descrição é sobre uma forma de ganhar dinheiro usando somente o seu celular. Você vai fazer mais o que agora? Vai parar para ver meme? Não para ver meme. Para acessar o link aqui e conferir direitinho o que é que faz você ganhar dinheiro na internet, tá bom? Tem também algumas ofertas de livro, a coleção de CS Livros completa, com 50% de desconto aqui nos comentários, aqui na descrição, na verdade. Então deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se você não gostou, se você me odiou, se você vai me dar um dislike, pode dar dislike também, não tem problema nenhum. Mas Lúcifer não é o diabo. Eu mostrei para um amigo meu quanto eu faturo pela internet usando só meu 4G, meu Wi-Fi, meu celular. Ele ficou impressionado, porque em 2021 ainda tem gente que acha que internet é só para ver Facebook, Instagram e YouTube. Galera, acorda. Internet é uma máquina de ganhar dinheiro, só que você não sabe disso. Eu criei um treinamento animal que vai te ensinar aí do zero ao sucesso no mercado digital. Eu sou o Vini, trabalho com internet há 5 anos e eu tenho muito conteúdo para te passar. Clica aqui que você vai ver um vídeo super explicativo e você vai amar a novidade que eu tenho para você.